Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por assistirem a um vídeo aqui desse canal, Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Muito obrigado a você que vai deixar o seu like, que vai compartilhar esse vídeo, caso você goste da minha explanação. Muito obrigado a você que confia em mim, na minha honestidade intelectual, de mais uma vez proporcionar um conteúdo a vocês sem o propósito de mudar voto de ninguém, sem o propósito de mudar a ideologia de ninguém, porque o meu único propósito aqui é a reflexão, é o esclarecimento de alguns fatos que às vezes, por falta de atenção, de dedicação, por falta de informação, passam despercebidos por nós, componentes de uma sociedade que claramente queremos melhorar. Mas nem sempre nós, eu diria, atuamos em prol dessa melhoria, principalmente quando nós escolhemos os nossos governantes. Ontem mesmo, no canal de futebol, eu falava sobre isso. Fizeram uma pergunta aleatória sobre sociedade, sobre política, e eu disse o seguinte, eu disse que, por muitas das vezes, as pessoas entendem, ou na maior parte das vezes, as pessoas entendem que os cargos majoritários são os mais importantes numa eleição. Se polarizam ali em discussões fratricidas que acabam às vezes até com famílias, sobre, vou dar um exemplo aqui das últimas eleições, sobre em quem vão votar, se o Lula é melhor do que o Bolsonaro, ou vice-versa, e às vezes até por mínimas pistas que você emite, até comentando futebol, as pessoas tentam te depreender, se você é direitista, se você é de esquerda, ou seja, uma polarização pernóstica, ininteligível, incompetente, contraproducente aqui no Brasil, porque eu acho que o que nós temos que fazer é tomarmos decisões que sejam as melhores para nós, porque se nós dependermos de alguém para que façam isso, principalmente para os deputados, senadores, vereadores, nós estamos numa situação muito difícil. Eles não gostam de ouvir isso, não. Eles não gostam e para eles é muito importante essa polarização, viu? Sabe por quê? Eu vou te falar. Barrar os elefantes ali no jardim, que são os candidatos a presidente da República, eu não quero esse, barra esse elefante ali, ele não entra no jardim, é fácil. É fácil, você pode se mobilizar para isso, mas enquanto você está se mobilizando para ver qual é o elefante que vai entrar no jardim, porque você acha que determinado candidato não mereça entrar no seu jardim, enquanto você está ali se mobilizando para poder fazer isso, essa discussão, as formiguinhas vão passando pelo jardim, são elas que destroem tudo. Quem são? Deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, e vocês não se dão conta disso, que são eles que mandam no Brasil e que qualquer refém em função da maioria a ser construída dentro de uma democracia parlamentar que aprova ou desaprova em função de uma maioria, em função dessa necessidade de conquista da maioria, os governos se tornam reféns. Bolsonaro foi refém, a Dilma foi refém, o Lula é refém, o Fernando Henrique é refém, qualquer um. E refém de quem? Refém de pessoas que não merecem nos representar, que são capazes dessas baixarias aí que eu vou exemplificar para vocês. E vocês não percebem isso. Quando eu digo vocês, a maior parte da sociedade. O indivíduo sai da sua casa, conste em quem vai votar para o elefante, ou seja, vou votar nesse daí porque eu não quero que o outro elefante entre no jardim, mas ele não sabe quem vai votar para senador, para deputado, e às vezes ele chega lá, encontra com um amigo, e o amigo diz assim, quanto tempo, hein? Pô, você já tem candidato aí para poder votar? Isso acontece muito, né? Porque você vota, na maior parte das vezes, numa urna perto da tua casa. Então você conhece todo mundo. Aí o cara vai falar para você, teu amigo diz assim, pô, vota nesse cara aqui, esse cara é importante. Você nunca viu a cara do cara, vai lá e vota. E o cara é eleito e faz uma coisa dessas. O cara é eleito e ao invés de votar, de propor projetos, se é que ele tem condição disso, para poder edificar o Brasil, não. O que ele faz é se juntar com outros deputados também do baixo clero e a partir daí tornarem os presidentes, os elefantes que vocês elegeram reféns. É assim, é preciso uma maioria parlamentar. Esses caras, eles precisam, na verdade, serem objetos de muita análise nossa. E ninguém faz isso. Fica todo mundo, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. O Bolsonaro aparece, Bolsonaro, mito. Lula aparece, meu salvador, etc. E não é, porque, na verdade, eles não podem fazer nada. Se você quer saber, um presidente manda muito menos do que você imagina. Então essa polarização é imbecil.
Eu digo isso sempre para vocês e falei ontem. Eu estou hoje, assim, com uma verve, com vocábulos mais drásticos. Para ler uma coisa dessas aí é um absurdo. Eu ia até gravar um vídeo sobre outro tema, mas quando eu vi isso aí, eu falei assim, não, preciso propor essa reflexão a quem está me assistindo, porque realmente é lamentável. Isso aí é o seguinte, incêndio pode antecipar a mudança na União Brasil. A União Brasil é um partido político que tem uma representatividade grande, viu? Muito grande, que na verdade forma maiorias até. Olha só, Rueda, por exemplo, acumulou no voo de volta mais de 200, após quando ele chegou aqui, mais de 200 parlamentares, entre os quais 59 do seu partido, além dos governadores da União. Esse União Brasil, ele tem muita representatividade. O Ronaldo Caiado, governador do Goiás, mandou mensagem, o Mauro Mendes mandou mensagem, do Mato Grosso, o Wilson Lima, do Amazonas, o Marco Rocha de Roraima, a governadora de Pernambuco prestou solidariedade a ele também. Sabe por quê, meus amigos? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só. Briga entre Rueda e Bivar pelo partido escala, e partido pode afastar o atual presidente, que é esse daí que está sendo acusado de botar fogo em 2 casas de praia de quem assumiu numa eleição recente o comando do União Brasil. Olha só, o incêndio ocorreu nessa segunda-feira na casa do presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, e de sua irmã Marília Emília Rueda. Pode precipitar. A Executiva Nacional do Partido se reunirá nessa quarta para decidir sobre o eventual afastamento do atual presidente, o deputado federal Luciano Bivar, que está sendo acusado, óbvio, disso aí. Não sei se tem culpa ou se não tem, mas isso é uma baixaria, não é? Isso por si só é uma baixaria. Ao invés de estarem discutindo projetos, 200 parlamentares, governadores foram mobilizados para poder prestar solidariedade a eles. A solidariedade é importante, mas cadê o resultado? Cadê a produtividade de tudo? E que baixaria é essa também? Verdade? Aí sabe o que acontece? Depois, essas mesmas pessoas que não sabem quem votou para deputado federal, para vereador, senador, estadual, enfim, essas pessoas vão lá e dizem assim, a política não presta, os políticos não servem. Bom, o sujeito não acompanha nem a atividade parlamentar do cara, não sabe se ele está envolvido em alguma coisa, não sabe quem ele é, nunca ouviu falar. Pior de tudo isso, você nunca ouviu falar, não sabe se ele tem intelecto, se ele tem massa cinzenta para poder delinear qualquer partido. Aí depois reclamam, não, eu voto nesses caras aí para que eles façam reformas das praças, nós só podemos votar para quem de fato põe nome nas ruas. Olha só a lista de conquistas de um deputado como esse. Deputados paroquiais, inclusive, é muito ruim isso, porque deveriam votar de acordo com a necessidade da nação e deveriam aprovar projetos de acordo com a mesma necessidade, porque eles servem à nação, eles servem à sociedade brasileira. Isso aí é inadmissível, não cabe dentro de um país que pretenda ser sério. Há muito tempo eu não voto para deputado, há muito tempo eu não voto para senador. Sabe por quê? Eu não voto, meus amigos, porque é impossível, mas exatamente impossível que você naturalmente se submeta a uma coisa dessa. Eu não consigo encontrar quem me represente, eu não consigo encontrar aquele que vá me satisfazer, aquele que depois, quando eu vá pesquisar sobre o que fez, me tenha honrado. Então tá aí, ó. Tudo que se sabe até aqui é que 2 pessoas que saíram de uma lancha entraram nas casas às 18h30 e tiraram fogo, as 2 casas. A imagem das 2 casas em chamas correu às redes sociais. Olha que vergonha. Olha aí, ó, esse daí é a vítima. Manhã dessa terça, o governador de Goiás acusou o Luciano Bivar de estar por trás do incêndio. Deputado, olha só, esse deve estar por trás do incêndio, de acordo com as evidências dos incêndios em questão. Aí está aqui, ó, foi acusado, a reação do deputado federal pela União de Pernambuco foi imediata. Bivar acusou Flor, mulher de Rueda, de, durante a hospedagem em seu flat Miami, ter levado dólares, olha isso, de um cofre que lhe tomara de empréstimo para guardar suas joias. Ainda disse que entre as causas do incêndio não deveria ser descartado o interesse dos proprietários pelo seguro. Olha que baixaria. Foi aí que tudo começou. Rueda era advogado da Excelsior, empresa de seguro da família do Bivar. Aí tiveram um desentendimento que acabou culminando ali com a disputa do partido.
Aí está aqui, ó, em representação encaminhada ao vice-presidente da União, ACM Neto, que estava num partido, migrou para o outro. Bivar o acusa de tê-lo traído com a manipulação de delegados. Olha que vergonha, 59 parlamentares que tornam o governo refém. Sabe onde é que isso impacta, meus amigos? Impacta na contraproducência de quem está te representando. Dos dois governos, propostas importantes que precisavam ser votadas não vão ser votadas, porque eles sempre, como eu digo, querem angariar vantagens pessoais para tudo isso. Ou seja, isso é uma vergonha. Isso aí, meus amigos, é mais importante do que ficar discutindo Lula, Bolsonaro, esquerda e direita. Porque sabe por que esses caras estão lá? Eles estão lá, estou dando um exemplo, tem vários. Sabe por que esses caras estão lá? Esses caras estão lá porque nós os colocamos lá. Não adianta eu chegar para você aqui e falar assim, mas eu não colaborei porque eu não votei nesse cara, então eu não sou responsável. Mas votou em outros. Votou em outros. Eu também não posso chegar aqui e dizer assim, eu não colaborei porque eu não votei em ninguém, eu não voto a deputado, senador há muito tempo. Vou até receber críticas aqui, porque as pessoas acham que eu tenho que encontrar alguém para votar de qualquer maneira. Tem pessoas convictas de que o voto nulo é muito ruim. Eu não estou convicto disso, não. Vou votar num cara desse? Não consegui encontrar um que pudesse me representar nas últimas eleições. Eu vou votar em quem? Eu vou colaborar com isso ou não vou colaborar com isso? Então vou votar nulo. Mas é aquilo que eu digo para vocês. Infelizmente a sociedade não pensa assim. E a produção parlamentar, as reformas, elas são sempre logradas, quando logradas, em função do conluio, em função daquilo que São Francisco apregoava. Isso mesmo, é dando que se recebe. É assim que funciona no Brasil. Isso impacta na economia, impactando também em outras variáveis, educação, saúde, segurança pública, impacta em tudo. Em tudo. Veja bem, incêndio pode antecipar mudança num partido que tem muita representatividade aqui no Brasil, porque tem muito deputado, governador, inclusive. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E você precisa tomar conta disso. Isso aí impacta na economia. Isso aí impacta nas nossas vidas. Isso aí é uma vergonha. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Te agradeço por ter assistido até o final.